Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender realmente aquilo que importa na sua vida. Você sabe o que são os estudos de Masaru Emoto? Masaru Emoto foi um japonês que descobriu que a palavra tem poder. Se você pegar 2 frascos de arroz, pegar um frasco qualquer de arroz, colocar arroz e tampar, e colocar cada frasco de arroz numa distância de 6 metros um do outro, aí você chega no frasco A e começa a falar palavrão, começa a falar mal da vida dos outros, começa a fazer fofoca, intriga. E no frasco B você começa a elogiar, a falar bem. Em apenas 72 horas, 72 horas, o frasco que você começar a falar mal, o arroz vai ficar preto, vai apodrecer em 3 dias. Já o arroz que você falar bem, ele vai se manter. Em 2 semanas, o arroz que você falar mal já está com fungo, podre, fedendo. E o arroz que você falar bem vai estar intacto. Então o Masaru Emoto descobriu que a palavra tem poder e se você ficar falando coisas ruins, essas coisas impactam você. Masaru Emoto descobriu também que a água, ela também se comporta dessa maneira. Se você começar a elogiar, falar bem, a água ela vai adquirir uma propriedade molecular cristalina, né? E se você começar a falar mal, essa molécula vai quebrar e a água ela vai perder as suas propriedades medicinais. Ou seja, falar mal te adoece e falar bem te traz saúde, tá bom? Por que eu falo isso para você? Por que isso é importante? Porque isso que eu vi isso aqui, eu decidi trazer para vocês. Porque o brasileiro é um dos povos que mais cuida da vida dos outros. O brasileiro é um dos povos que mais fala mal dos outros. Pô, tu vai na casa de um vizinho, o vizinho vai lá, te convida para um churrasco. Aí o cara vai na casa do vizinho comer churrasco. Muitas vezes não leva nada. E quando vai embora do churrasco, sai falando mal do churrasco. Pô, tu viu o vizinho lá? Ou simplesmente você faz um casamento, uma festa de casamento. A pessoa vai na sua festa de graça, ela come e bebe de graça. Muitas vezes do melhor que você pode dar. E ainda sai falando mal. Então, simplesmente, o brasileiro é um tipo do povo desgraçado. Meu irmão, brasileiro não deveria existir. Sem brincadeira. Sem brincadeira. É um povo que só sabe falar mal da vida dos outros, cara. E aí é uma coisa assim, inacreditável. E é tudo cobra, cascavel, serpente. Nas suas costas fala mal pra caralho. Então, por que eu tô te falando isso? Por que é importante? Sócrates, ele desenvolveu um filtro para ele não... Olha, meu irmão, olha a inteligência de Sócrates. Na época do Sócrates, eles estavam descobrindo o átomo. Sócrates, ele não tinha como provar o átomo. Ele não tinha como provar. Mas ele estava falando que existia uma partícula tão pequena que ela era indivisível. Então tu vê que na época de Sócrates, meu irmão, nós estamos falando de uma época anterior a Cristo, tá? Uma época onde as pessoas não tinham nenhum conhecimento básico científico. Tudo era filosófico. Na época de Sócrates, ele percebeu que intriga, falar mal dos outros, faz mal. Ele percebeu. E aí ele criou o filtro de Sócrates, que basicamente consiste em não receber as notícias ruins. Aqui no canal no YouTube, eu trato vocês como se fossem os meus filhos. E aí, o que o meu filho ele deveria aprender? Então, como eu estou gravando esse vídeo para os meus filhos no futuro, e ao mesmo tempo eu gravo esse vídeo porque eu considero cada um de vocês como parte da minha família, apesar de não conhecer vocês, nem saber quem são vocês, eu trago esses vídeos pensando assim, pô, se eu tivesse que deixar uma mensagem para a próxima geração, qual mensagem eu deixaria? Então, olha que coisa interessante. Eu quero que você aprenda isso aqui. E não venha mudar de vídeo. Não venha mudar. Eu já sei que você quer mudar de vídeo. Não venha mudar de vídeo, meu irmão. Se você mudar de vídeo, a sua mulher vai te chifrar em 3 meses. É isso. Essa é a red pill para você. Aprenda, cara. Aprenda. Isso aqui é uma coisa de 5, 10 minutos para você levar pro resto da sua vida. Aprenda, meu irmão. Não seja, eu vou mudar o vídeo aqui que eu quero ver uma novinha esfregando. A novinha, ela consegue pegar as pernas dela, colocar num formato de asa delta e ficar esfregando. Por favor, aprenda alguma coisa produtiva.
Então você que está assistindo o meu canal, por favor, veja, aprenda sobre os filtros de Sócrates. Isso aqui vai mudar a sua vida completamente, cara. Vai mudar a sua vida completamente. Olha só, vamos acompanhar aqui para você poder entender. Ó. Olha só, quando vierem com fofocas, coloque em prática a prova dos 3 filtros de Sócrates. Olha bem isso aqui para você poder entender, tá? Na antiga Grécia, Sócrates tinha uma grande reputação de sabedoria. Um dia veio alguém encontrar o grande filósofo e disse... Vai vendo o que a pessoa queria dizer a Sócrates, ó. Você sabe o que eu acabei de ouvir sobre o seu amigo? Fofoca, tá vendo? Você sabe o que eu acabei de ouvir sobre o seu amigo? Espere um pouco, respondeu Sócrates. Antes que você me conte, eu gostaria de fazer um teste com você, o dos 3 filtros. Então o cara quis fazer fofoca com Sócrates, e olha só o que Sócrates falou. Espere que eu quero fazer um teste com você. Olha só, os 3 filtros. Sim, continuou Sócrates. Antes de contar qualquer coisa sobre os outros, é bom tirar um tempo de filtrar o que se quer dizer. Eu chamo do teste dos 3 filtros. Olha que coisa interessante. Só para você poder entender. Ó. O primeiro filtro é a verdade. Você já verificou se o que você vai me dizer é verdade? O que você vai me dizer sobre o meu amigo, ele é verdade? A pessoa respondeu, não, eu somente ouvi. Não, eu somente ouvi, eu só ouvi. Muito bem, então você não sabe se é verdade. Primeira analogia é essa. O cara vai dizer uma coisa que ele não sabe se é verdade. Continuamos com o segundo filtro, o da gentileza. O que você quer me dizer sobre o meu amigo é algo bom? Olha bem. O que você quer me dizer sobre o meu amigo é bom? Aí ele diz, não, pelo contrário. Então questionou Sócrates. Você quer me contar coisas ruins sobre o meu amigo, né, sobre ele, e você nem tem certeza que são verdadeiras. Tá percebendo o filtro de Sócrates? Vamos continuar. Olha só. Talvez você ainda possa passar no terceiro filtro, o da utilidade. É útil que eu saiba o que você vai me dizer sobre o seu amigo? Aí o cara respondeu, não é nada sério. Ou seja, nem útil é. Então, olha só a conclusão de Sócrates, tá? Olha só a conclusão de Sócrates. Então concluiu Sócrates, o que você ia me contar não é nem verdade, nem é bom e nem é útil. Por que então você queria me dizer? Se não é verdade, não é bom nem é útil, então por que você queria me dizer? Só para você poder entender. Então o que Sócrates faz aqui é o seguinte. A pessoa ela não sabe se é verdade o que ela está contando. Não é uma coisa boa. E nem é útil. Para que eu vou querer saber? Tá entendendo? Então, muitas vezes, a televisão, as novelas, as redes sociais, esses apresentadores, esses influencers, fica nos ensinando, nos mostrando um padrão de comportamento de intriga, de fofoca, um padrão de menosprezo. Eu te digo, é útil essas coisas? Então, assim, antes de falar, quantas vezes... Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Se você aplicar isso aqui na sua vida, você vai ter uma vida abençoada. Ó, eu vou te falar uma coisa, tá? Na minha casa e da minha família, ok? Existe uma regra. A principal regra. Não falar mal dos outros. Se a gente quiser pegar uma pessoa como exemplo para que a gente não repita os mesmos erros, ou que a gente use como exemplo para ensinar os nossos filhos, a gente faz. A gente fala assim, ó, tu viu lá no supermercado como é que o cara, ele tentou extorquir uma grávida para pegar dinheiro? Pois é, aquilo ali a gente tem que resolver assim. Tem que tomar certo cuidado. Então a gente usa o exemplo pra gente não passar por aquilo ali. Agora, ficar assim, aquela pessoa, sabe, velho? O cara veio aqui, tá com a vida fodida, minha irmã, que cara não é pré.
Vale a pena? Você vai ganhar o que com isso? Falando mal. Então, na minha casa, existe uma regra que é proibido falar mal de outras pessoas. Eu não aceito que falem mal de outras pessoas na minha casa. Meu irmão, você pode falar mal de quem você quiser. Na porta da rua pra fora. Na minha casa, não. Ah, mas a pessoa não presta. Foda-se. Eu não tô interessado. Não tô interessado. Por quê? Porque, cara, as palavras negativas, elas pesam o ambiente. Cara, eu planto a minha horta, as minhas árvores frutíferas, todas elas ficam bonitas, dão frutas. Quando vem alguém falar mal, as folhas das árvores murcham. As minhas frutíferas, elas começam a ter problema. Então, o que acontece? As pessoas vêm com uma carga tão negativa e querem soltar essa carga na gente. A pessoa tem uma vida desgraçada. Por que a pessoa tem uma vida como essa? Porque a pessoa fala mal dos outros. Quem fala mal dos outros não é feliz. Pode reparar. A pessoa que fala mal dos outros não é feliz. Aí a pessoa, ela é infeliz. O próprio doutor Lá Ribeiro já falou sobre isso. A pessoa tem uma carga negativa e eu tô positivo, cara. Eu tô positivo. Por quê? Porque eu não falo mal de ninguém. Eu não fico falando mal de ninguém. Eu vou lá e vivo minha vida. Aí, basicamente, o que acontece? Vem a energia negativa e vem encontro com o positivo. Aí aquela pessoa que tem uma vida desgraçada, ela passa aquela carga energética para mim. Eu não quero receber aquela carga energética. Então, o que eu digo para vocês é isso aí. Ó. Tem que tomar cuidado. Eu não gosto de quem fala mal. Meu irmão, se a pessoa fala mal de outra pessoa, nas costas de outra pessoa, qual garantia que você tem que ela não fale mal de você? Cara, eu digo uma coisa pra vocês. Eu não vou dizer quem é. Não vou. Eu acho que tem certas coisas que a gente não deve expor em público, né? Mas teve um pessoal que eu recebi na minha casa e olha como é que são as coisas, né? A gente tem a filosofia de não falar mal de ninguém. Fui receber o pessoal na minha casa, né? Aí eu acabei pedindo a pessoa para poder fazer uma compra no supermercado, porque a pessoa, eu moro longe da cidade, eu moro longe do supermercado. A pessoa tava vindo para minha casa, ela podia passar no lugar e fazer uma comprinha besta para mim lá, que eu pagava para ela. Aí, né, eu acabei ligando para a pessoa, né? Nisso, a pessoa que tava vindo para minha casa, ela falou, ok, eu vou levar para você, não sei o quê. Não é meu pai e minha mãe, pode ficar tranquilo, pode ter certeza que não são os meus pais, tá? Não tem nada contra os meus pais, não tem nada a ver com os meus familiares aqui, tá? Deixando bem claro. Eu tenho uma família grande, sou mais de... Minha avó teve 8 filhos, né? Os filhos teve neto, bisneto. Minha família é grande, não tem nada a ver com minha família, tá? Nada a ver. Aí a pessoa foi desligar o telefone, ela não desligou o telefone, ela não desligou. Ela apertou o botão de desligar, mas parece que o anjo do Criador impossibilitou que a pessoa desligasse. E nisso, cara, quando a pessoa pensou que tinha desligado o telefone, na mesma hora ela começou a falar mal de mim e da minha família. Falava palavrão, falava mal, isso e aquilo. Aquele cara não presta, não sei o quê. Eu falei, puta que pariu, meu irmão. O cara falando mal. O cara vai vir na minha casa e vai falar mal de mim. A pessoa vem na minha casa, vai comer da minha comida, vai usufruir dos meus recursos e vem falando mal, né? Curioso fato é que essas pessoas que vieram na minha casa, elas têm depressão, tá? Aí eu te faço a pergunta, por que a pessoa tem depressão? Porque todo mal que ela desfere volta pra ela. Simples assim. Quem fala mal dos outros não é feliz, cara. É simples, não é feliz. E aí, basicamente, a pessoa ficou falando mal, e eu e minha esposa calada, assim, ó, só ouvindo. Eu nunca fui tão xingado nos 5 minutos de áudio que rodou. Aí, o que aconteceu? Eu não desliguei o telefone, né? Aí a pessoa viu que o telefone estava ligado e desligou. Quando essa pessoa chegou na minha casa, eu assim, sou um cara bem transparente, né? Eu fiquei na minha de boa, apesar das coisas. A pessoa fingiu que nada aconteceu. Cara, daquele momento em diante, eu conversei com minha esposa e falei assim, ó, essas pessoas aqui, nós vamos manter distância. Porque essas pessoas são um tipo de pessoa, ó, que não construíram família, não seguem o patriarcado, não seguem a Bíblia. São pessoas que falam mal das outras, elas vêm na minha casa, é sempre assim, para falar mal de outras pessoas,
Não tem nada, cara, não tem nada de produtivo. Nada que sai da boca dessas pessoas é produtivo. Até hoje eu nunca vi nada que realmente fosse produtivo. Só sabe falar mal, só sabe causar intriga, só sabe fazer discórdia e desavença. E nisso, cara, eu falei, vou manter distância, cara. Eu não quero gente assim, não quero que os meus filhos tenham esses exemplos, né? Fato curioso essa galera toda que fala mal de mim tem depressão profunda, né? Vive uma vida desgraçada, a vida da pessoa não anda. E aí a pessoa ainda quer que eu viva a desgraça da vida delas. Só que elas que produzem o mal para si mesmo, né? E aí eu adequei esse padrão que eu falei com a minha esposa, nós não vamos receber mais, chega, não vamos. É importante a gente falar isso e acabou. Não vamos receber. E de fato, cara, já não recebo esse pessoal tem bastante tempo na minha casa. E graças ao bom Criador, assim, é maravilhoso, né? E aí, cara, eu lembro que eu estava conversando com um cara que é pastor, né? E esse cara que é pastor, ele falou comigo assim, meu irmão, você é a única pessoa que eu conheço que não fala mal dos outros. E ele falou comigo assim, cara, é difícil eu encontrar alguém cuja pessoa eu converso mais do que 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 encontros, que praticamente não fala mal de outras pessoas. Aí eu falei com o cara, meu irmão, eu não quero falar mal de outras pessoas, porque tudo que a gente fala, nós vamos prestar conta no juízo final. Outra coisa, meu irmão, a palavra tem poder. Se eu ficar amaldiçoando a vida do próximo, essa maldição vai voltar para mim. E ao que se fala, ao que se paga. Não é ao que se faz, ao que se paga. A tradução está errada. É o que se fala, se paga. Se você falar blasfêmia, você vai ser blasfemado. Então eu comecei a falar e eu não sigo esse padrão, não vale a pena. E depois dessa, meu irmão, eu sigo esse padrão. Então o que Sócrates fez, eu acho que assim, Sócrates, Platão, Aristóteles também, né? Tem um outro que eu esqueci o nome, é Eugênesis. São filósofos de sua época que são pessoas que nos mostraram o caminho para termos uma vida sensata. Eu não sei se era Aristóteles que falava que um tolo, até um tolo se passa por um sábio se ele ficar calado. Então muitas coisas na minha vida, eu sou uma pessoa calada. Se é para eu falar merda, eu prefiro não falar. Agora, é evidente que muitas vezes eu tenho que exemplificar a situação para a pessoa aprender. Mas, cara, eu não falo. Os meus alunos sabem que, falar mal da pessoa, não falo, cara. Então, é isso que é importante a se falar. Então, assim, quantas vezes pessoas não querem o meu mal? Quantas vezes não tem gente querendo o meu mal? E tudo que eu faço para a pessoa é abençoar a pessoa. Eu abençoo. Todo mundo que quer o meu mal, eu oro a Deus pedindo para que essa pessoa seja abençoada, para que essa pessoa ela possa sair dessa vida, que o anjo do Criador possa bloquear os demônios dessa pessoa, que essa pessoa encontre a verdade, se converta e que ela seja servo de Jesus. É isso que eu peço para quem deseja o meu mal, para que a pessoa ela mude completamente a opção dela. Então todo mundo que deseja o meu mal acaba virando cristão. Essa que é a verdade. Todo mundo que deseja de alguma maneira o mal para mim acaba se convertendo a Cristo, porque eu oro todos os dias incansavelmente para que isso aconteça. E aí, os demônios, já sabendo que a partir do momento que eles mandam mal para mim, aquela pessoa ela vai se tornar serva de Jesus, eles preferem nem falar mal de mim mais. Eles preferem nem fazer com que a pessoa queira me atacar. Porque para eles é mau negócio. Porque toda vez que alguém me ataca, a pessoa vira cristão, para eles não é um bom jogo. Então, acaba que essas energias negativas são menores para mim. Mas quando eu clamava por justiça, eu estava ferrado, né? E agora eu já sei como fazer as coisas. Então, assim, o que eu digo para cada um de vocês é que a gente não deve retribuir o mal com o mal, isso é óbvio, né? Mas o principal, pessoal, que eu acho que é o mais importante, é o seguinte: não aceite fofoca na sua vida. Não aceite que fale mal de outras pessoas para você. Não aceite, recuse quem fala mal de outras pessoas. Não aceite fofoca. Não aceite. É preferível você perder a amizade, não aceite. Por quê? Porque a pessoa que faz fofoca, ela vai destruir a vida dela. E se você permitir, vai levar você pro buraco.
Não aceite quem fala mal de outras pessoas, tá bom? Essa é a dica que eu dou para cada um aí de vocês. Então, né, o filtro de Sócrates, para a gente poder finalizar, é o seguinte, ó, só para você poder entender, né? Olha só, o que você vai... Olha só, o teste do filtro de Sócrates, tá? Olha aqui. Você sabe que olha só, deixa eu voltar aqui, ó. Você sabe que o que vai dizer para mim, ele é verdade? O primeiro filtro é a verdade. Não, a pessoa não sabe. Você sabe o que você vai me dizer para mim é algo bom sobre o meu amigo? Não, não é. Não sabe se é verdade, não sabe se é algo bom e também não é útil. Então não vale a pena. Tá? O filtro do Sócrates é esse. Eu já generalizo tudo. Falou mal, mas a pessoa está fazendo tal coisa. Meu irmão, é simples assim. O que a pessoa está fazendo vai me prejudicar financeiramente? Vai me prejudicar pessoalmente? Vai afrontar contra a minha vida? Se for, fala que nós vamos ter que resolver. Agora, se não for, nem fale, cara. Então toma cuidado. Aí a pessoa pergunta, pô, a vida do cara, ela vai para... Eu, por exemplo, cara, a minha vida, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, na crise, Brasil, uma merda, eu construí a minha segunda fazenda, cara, do zero. Gastei mais de meio milhão de reais numa fazenda. Na crise, na economia fodida, construí a fazenda do zero, cara, do zero. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas, o que elas fazem? Você acha que elas vão querer se espelhar? Você acha que as pessoas vão querer trabalhar até 3, 4 horas da manhã? Você acha que as pessoas vão querer? Não. Vão falar assim, pô, aquele cara tá mexendo com coisa errada. Aquele cara não sei o quê. As pessoas são assim, meu irmão. Então elas não querem alcançar o sucesso e não permitem nem desejam que você alcance também. Então você tem que afastar essas pessoas da sua vida, independente se for parente, conhecido ou alguém antigo sobre sua vida. Por isso que eu sou seletivo com as pessoas que entram na minha casa, tá? Para vocês terem mais ou menos aí uma ideia. Falou mal, meu irmão, eu não quero, tô com saco para ninguém ficar falando mal. Nunca na história da humanidade falar mal gerou algum fruto. Então para que eu vou querer ouvir ou pronunciar mal sobre alguém? Eu gravo esses vídeos pensando que no futuro os meus filhos vão assistir e também eu penso que vocês, né, eu trato vocês como meus filhos, para que vocês possam aprender também e largar essa história de falar mal dos outros. Não fala mal dos outros. É o melhor conselho que eu posso dar para vocês. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.